A estiagem desse ano, a coisa tá feia. A coisa tá feia, a coisa tá feia. Por sorte, né, se é que eu posso chamar isso de sorte, nós estamos aqui numa região que o aquífero Guarani tá dando aquela sustentada ainda, mas já não em níveis de alguns tempos atrás, né? O governo emitiu alerta de emergência hídrica para o período de junho a setembro. Minas, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. Os reservatórios estão muito baixos. É sobre isso que a gente vai bater um papo com o engenheiro agrônomo, meu amigo Zúculo. Alô, Zúculo, bom dia, tudo bem, Zúculo? Graças a Deus, Beto, bom dia a vocês, ouvintes da Saudades, ao Alberto Borges. Bom dia. Prazer falar com vocês, Betão. Tá certo. Antes de começar esse papo aqui, rapaz, o que você acha da volta da Matonense com tudo aí, Zúculo? Rapaz, é uma notícia fantástica, né? Fantástica, a gente estava né? com um espaço muito vazio aí na questão do esporte matão. E o torcedor, eu tenho falado com muita gente pela cidade, é um entusiasmo assim, muito grande. O pessoal está exatamente assim, eufórico mesmo para a volta da Matonense. Todo mundo com muita vontade de ir ao Hudson Buco Ferreira, Betão. Com certeza, com certeza. Teu Palmeirão tá bem, né, Zúculo? Rapaz, você errou agora, hein? É o meu São Paulo, né? Eu acho que tá melhor, né? Rapaz, o São Paulo e o Corinthians deram vexame nas últimas rodadas, que coisa. Meu Deus, que rapaz. coisa. O problema do São Paulo é que o São Paulo, o campeonatinho paulista é muito fraquinho, né? E há quem diga que o São Paulo é com um time bom, mas não tá, né? Você vai ver no Brasileiro que a gente vai ver que... eu acho, por exemplo, eu como corintiano, acho que se continuar como tá, o Corinthians é o primeiro a ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Pois é, rapaz, é que a coisa muda muito, mas o início do Corinthians foi muito negro, né? Leva a gente a crer que a possibilidade do rebaixamento não é distante mesmo, não. Porque ele não vai contratar ninguém, porque não tem dinheiro. Aí, outro dia, o Corinthians que deve 900 milhões, outro dia, rapaz, já deu uma amenizada na dívida, pagou 9 milhões, daí não é nada dentro do que o Corinthians deve, né? Mas... E os times têm uma história de diretoria, né? Tem uma história de tem que trocar o treinador. A primeira coisa que tem que ter jogador, né, cara? Rapaz. Se não tiver gasolina, o carro não anda, não é verdade? O tal do André Sanches lá, rapaz, sei lá, viu? Cara, como administrador, acho que ele deve ser um bom, deixa quieto, vai. Vamos falar vamos falar aqui de coisa séria agora. O Corinthians não é uma coisa séria hoje. O Corinthians é uma brincadeira. Ô Zúculo, estamos uma estiagem danada, rapaz. Esse ano, a gente vê pela paisagem aí que dá medo de ver, tá tudo secando. O governo federal já publicou na semana passada um alerta emergencial, um alerta hídrico, para o período de junho a setembro. A coisa tá feia, hein, Zúculo? Pois é, a gente tem abordado, vocês têm falado muito sobre esse tema. Eu me lembro de aqui por várias vezes a gente falava da questão da chuva, e não é simplesmente a gente vir aqui sempre dizer, porque a análise que a gente fazia, né, Beto, é sempre relacionada à agricultura, né? O que ela faz para a agricultura, o atrasou, choveu menos, qual foi a média, abaixou a produção da cultura A, B ou C, e não é só isso, né? Tem a questão da agricultura que abastece a indústria, a chuva que prejudica a produção da indústria, a produção do comércio, a produção do uso doméstico. Então, são duas coisas muito importantes. E agora o que você está falando, e esse alerta que o governo emitiu, é exatamente essa questão aí da indústria, comércio e agricultura irrigada, né? No dia 28 de maio, ele emitiu esse alerta que você está dizendo, juntamente com os órgãos ambientais, aí o Instituto Nacional de Meteorologia, o Instituto Nacional das Águas e Águas, o CEMADEM, que é o Centro de Monitoramento de Desastres Ambientais, pela primeira vez em 112 anos, e é emitido esse alerta exatamente em função da possibilidade muito grande de, nos estados do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás, de faltar água e até racionamento na bacia do Rio São Francisco, né? Então, realmente é muito sério, a gente tem que ficar muito atento a esse detalhe aí, Beto. Você lembrou muito bem. Agora, Zúculo, o que se pode fazer em relação a todo esse problema hídrico, né? Quais atitudes tomar? Fica difícil até para a gente calcular isso, né, Zúculo? O que se pode fazer?
É a falta de chuva? Foi algum planejamento mal feito que isso acontece? Né? Fica difícil para a gente opinar e até ver uma decisão aí que possa ser tomada nisso tudo, né, Zúculo? Perfeito. As causas são inúmeras, né, Beto? A gente podia assim, citar algumas delas, ou as mais importantes. O primeiro é o nosso modelo de consumo, né? O modelo de consumo brasileiro é um dos piores do mundo, né? Como tudo no Brasil, quase que tudo é o pior do mundo, né? Você vê que o agronegócio consome 70% da água doce, a indústria 20% e o consumo doméstico em torno de 10%. E isso tem um desperdício, 50% da água, isso são em números médios, né? Porque às vezes alguém pode falar, mas não é 40, é 48, é 45, mas não interessa. Provavelmente são números médios. O desperdício, Beto e ouvintes, da água usada no agronegócio, metade ou 50% perde desde a captação até a distribuição. O uso doméstico, a cada 100 litros tratado de água para usar no uso doméstico, 460 são perdidos. Quer dizer, o desperdício e a maneira de consumo é muito ruim, né? O aumento do consumo, o crescimento da população, né? No século XX o consumo aumentou 6 vezes de água. A diminuição das chuvas, ocasionada pelas mudanças do clima, que é a emissão de gases, tudo aquilo que a gente já sabe, né? Que afeta o clima, e isso muda o regime de chuvas. Você vê, só para a gente ver a emissão de CO2, que é o principal gás de emissão que afeta o clima e faz um estrago danado na chuva, já tem países pensando e já anunciaram, né? Algumas montadoras já deram uma data, acho que 2030, algumas delas, que vão banir o motor a combustão, vão usar o carro elétrico, o carro a um outro tipo de energia. E o Brasil não pensa nisso, não tem nenhuma política. Quando você pega a nossa matriz energética, a gente depende de 70% da nossa energia elétrica de hidrelétrica. O biogás já amassa mais 20%, que polui, né? O que é sustentável, a eólica, que é de vento, e a solar, as duas somadas está aí próximo de 10%. Né? Então você vê que são fatores de longo prazo e de curto prazo que o Brasil não pensa nisso. E o Brasil deveria ser o último país a pensar em crise hídrica. Sem dúvida. Porque 12% da água do mundo está aqui para nós. E nós estamos falando em crise hídrica. Quer dizer, é um negócio maluco, né? Porque nós vemos ações e ao invés de ações, a gente vê comunicados. Né? Mas o que se tem feito nos últimos anos, nas últimas décadas, para melhorar isso, isso não é perceptível, pelo menos, Zúculo. Pode até ser que alguma coisa esteja acontecendo, sendo feita, mas não é perceptível para a gente aqui. A gente não vê obras aí para que isso melhore, por exemplo. Isso que eu estou dizendo. Esses itens que a gente enumerou como os principais, os mais importantes, isso é política pública, né? Isso deveria partir dos órgãos federais, estaduais, né? Que essa questão que a gente está falando de mudança da matriz energética, emissão de poluentes. Agora, é o que você falou, para a população, então quando vem esse alerta de emergência, o que resta para nós, para mim, para o Beto, para o ouvinte, e para o Alberto? Nós temos que economizar, porque isso, a consequência é o custo. A primeira coisa, a bandeira vai mudar. Você pode ter certeza que daqui a uma semana ou duas ela vai correr para a bandeira vermelha e a conta vem mais para nós, né? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que economizar. Agora, tudo bem, acho que a economia é sempre bem-vinda. Agora, a causa é que o governo teria que correr atrás. Todos os governos que passaram no Brasil, nenhum deles está preocupado em ver a questão da economia da água, com todas essas coisas que eu falei, da nossa usina, a nossa matriz energética, as pilhas malucas que a gente tem, num país que tem 13% da água doce do mundo. Quer dizer, aqui não era para ter crise hídrica nunca, né? Eles não esquentam a cabeça porque a conta quem paga é o contribuinte, né? É o povo, é o trabalhador que paga, não sai do bolso deles. Né? Sai do nosso bolso, é o trabalhador que paga esses erros cometidos aí há tempos e tempos pelos governos, por quem poderia fazer algum tipo de ação, como, por exemplo, investir na energia solar. Né? O governo de São Paulo até que investiu, por exemplo, no aquecedor solar, né, para muitas famílias que compraram casas mais baratas em planos do governo. Isso já gera uma economia fantástica, né? Eu falo isso porque eu tenho aquecedor.
né, que abastecem os chuveiros, que é o local que você mais gasta energia. Isso deu uma diferença muito grande. Então, é um investimento que deveria ser feito, melhora para o bolso do brasileiro, né, e melhora também para as hidrelétricas, que precisariam gerar bem menos energia, né, Zúculo? Sem dúvida nenhuma. Esse alerta que ele está emitindo é para a bacia do Paraná. Esses 5 estados que a gente acabou de falar, eles abastecem a bacia do Rio Paraná. Bacia essa que é uma das mais importantes aqui, vive 1/3 da população do Brasil, né? Esses estados que a gente está falando, e é o maior centro industrial e de agricultura, que aqui está o bioma do Cerrado, uma parte da Mata Atlântica, né? Mas é a maior parte industrial, aqui é a maior população. E aqui tem 57 reservatórios nessa bacia, Beto, que estão hoje com a média de 35% da capacidade na boca do início do período da seca. E é muito ruim, né? Isso causado exatamente pela falta de chuva nos últimos anos. A gente sempre fala aqui, a gente aqui fala, olha, esse mês, esse ano, essa década, a média foi tanto, e isso vem se acumulando, porque a natureza, coitada, a natureza ela não se defende, ela reage, tá? E a primeira reação, num país que tem um monte de água que nós temos aqui, nós vamos passar sede agora, né? Bem, tá me ouvindo, Zúculo? Parece que caiu aí. Sim, Tá ouvindo. Bem, Zúculo, a gente vai depender aí da chuva, né? E a estiagem esse ano tá prometendo. A nossa única salvação nesse momento é negociar com a chuva, não tem outra. Negociar com a chuva. Fica muito difícil, né? Muito difícil. Vamos torcer aí para que chova, mas a previsão não é muito boa não, né, Zúculo? Não é nada boa. Ele está dando aqui, Beto, com mais um agravante, ele nessa alerta de advertência, ele fala da possibilidade não, da quase que certeza, porque esses jogos aqui pesquisam muito, né? De julho até setembro. Mas a chuva não vem em setembro. Se você tiver uma chuva de 30, 40, 50 milímetros, não resolve absolutamente nada. Isso vai até no final do ano. Sem dúvida. Para reservatório, vai começar a restabelecer níveis adequados, Beto, para que restabeleça o abastecimento a partir do final do ano. Você não tem a dúvida que até dezembro a coisa vai ser feia. Sem dúvida. Infelizmente, é isso que vai acontecer. Ô, Zúculo, eu quero agradecer mais uma vez a sua gentileza de participar com a gente aqui, tá certo? E vamos aí torcer para que a chuva venha, que é a única coisa que a gente pode fazer, é torcer para que a chuva venha, fazer a dança da chuva e ver se dá uma negociada com São Pedro lá, o Zúculo. Pois é, nós temos que negociar, fazer a dança e rezar, não tem outra alternativa. Eu que agradeço, Beto, sempre um prazer falar com vocês, eu estou sempre à disposição para colaborar naquilo que for necessário.